Salve, salve aí, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sabadão tem notícia do Vasco, mas antes já sabe, né? Deixa aquele like aí, explode o vídeo de like, se inscreve no nosso canal se você é novo aí, rumo a 100 mil inscritos, falta muito pouquinho, pessoal. Compartilha com a sua galera, se inscreve aí no nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados do nosso canal. Bom, pessoal, vamos aí para as notícias do Vascão. Lateral esquerdo praticamente fechado com o Vasco, já está no Rio de Janeiro para realizar exames e ser anunciado como reforço do nosso clube. Vamos falar também aí do atacante Daverson, pessoal. Será que o Daverson vai pintar no Vasco? Também vamos falar aí da média de idade dos reforços que o Vasco vem contratando. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco vem contratando jogadores aí durante essa semana, né? Antes da estreia do Campeonato Brasileiro. E esses jogadores têm uma coisa em comum, né? A baixa idade. O Vasco não contratou nenhum jogador acima dos 30 anos aí. Antes aí do Campeonato Brasileiro, contratou o Guilherme Parede, de 24 anos, o Carlinhos, de 26 anos, e está um passo aí de fechar com a contratação do Neto Borges, de 23 anos. Também tem os jogadores que vieram do Madureira, né? O Marcelo Alves, zagueiro, de 22 anos, o Igor Catatal, de 25 anos. A média de idade desses jogadores ao todo daria 24 anos. O Vasco estaria apostando aí nesses jogadores até certo ponto desconhecidos, mas que com a idade baixa, né? O Vasco também teria estipulado um teto salarial de 80 mil reais para jogadores não tão conhecidos assim que o Vasco está buscando no mercado. E pode ser que esses jogadores cheguem com um salário não tão astronômico assim como poderia se imaginar. Eu acredito que os jogadores que vieram do Madureira, obviamente, vão receber bem menos do que o Carlinhos e também o Guilherme Parede, mas o que tem em comum é a idade dos jogadores, né? Jogadores muito jovens, e a gente espera que o Vasco faça um bom campeonato brasileiro, né? Só mudando um pouquinho de assunto, tirando dúvidas dos torcedores, o Vasco não joga esse final de semana, hein, pessoal? O Vasco só vai entrar na próxima quinta-feira, dia 13, contra o Sport em São Januário aí, às 8 horas da noite. O jogo está programado para ter transmissão do Sport TV. E o Vasco vai ficar aí com uma rodada de atraso no Campeonato Brasileiro. E o Ramon Menezes vem trabalhando aí já com os reforços que chegaram, né? O Guilherme Parede, inclusive, já fez treinamentos. O Carlinhos ainda não foi apresentado. A apresentação do jogador, a princípio, está marcada para a próxima terça-feira. E a gente espera que ele seja um bom jogador, né? Ex-treinadores do atleta dizem que ele é um bom jogador, que ele tem qualidade e que vai ajudar muito o Vasco. A gente espera que isso aconteça. Apesar do Guilherme Parede ter vindo aí com um contrato bem curto, somente até o final desse ano, vale a gente lembrar que o Campeonato Brasileiro só vai terminar em fevereiro do ano que vem, pessoal. Se o Guilherme Parede for titular do Vasco e estiver jogando muito bem com a nossa camisa, o Vasco vai perder ele para a reta final do campeonato, a não ser que entre num acordo com o Tadjeres, o que eu acho bem difícil, já que eles estipularam a cláusula, se o jogador for permanecer no Vasco, o Vasco vai ter que comprar ele por mais de 4 milhões de dólares. E pode ser que o Guilherme Parede dê adeus ao Vasco antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro. E a gente torce para que o Vasco faça uma boa campanha sem sustos aí e que esses jogadores ajudem muito o Vasco. Bom, pessoal, falando de jogadores que estão chegando no nosso clube, né? A gente acabou de falar que o Vasco está perto de anunciar o Neto Borges. Inclusive, o jogador já está no Rio de Janeiro para realizar exames e ser anunciado oficialmente como reforço do Vasco. Jogador de 23 anos está vindo aí do Genk da Bélgica. Eu falei alguns vídeos atrás, o que me assustou nessa contratação é que o jogador fez somente 8 jogos de 2018 para cá, pessoal. É muito pouco para um jogador que vai chegar aí para ser titular do Vasco, né? Em tese ele está sendo contratado para isso. O torcedor vascaíno tem uma grande esperança nessa contratação, já que o titular da posição, o Henrique, deixa muito a desejar. A maioria esmagadora dos torcedores vascaínos não são a favor aí do Henrique titular do Vasco, e tomara que o Neto Borges seja um jogador aí acima do nível do Henrique, né? Porque se for do mesmo nível, o Vasco vai ter trocado os 6 por meia dúzia, vai ser complicado. A gente torce para que ele seja um jogador melhor do que o Henrique e ajude muito o Vasco aí, porque é a posição mais carente no elenco do Vasco, a lateral esquerda, se bem que a lateral direita também ali com o Pikachu tá deixando muito a desejar. A gente espera que o Neto Borges dê uma boa sequência aí com a camisa do Vasco e que jogue bem. Se ele não jogar bem e comprometer, provavelmente o Henrique deverá ser titular, mas na minha opinião eu escalaria o garoto Riquelme no lugar do Henrique aí de titular facilmente. Se o jogador é promissor, o jogador veio da base e tem toda uma expectativa em cima dele, põe pra jogar, cara. Põe um cara de titular pra jogar. Mas, a princípio, o Vasco vai dar a chance aí do Neto Borges. Se ele não jogar bem, eu arriscaria sim colocar o Riquelme aí de titular na equipe do Vasco.
Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa posição da lateral esquerda, se você acha que o Riquelme merecia ter mais chance. Também fala aí se te agradou essa possível contratação do Neto Borges, que deve ser anunciada aí nos próximos dias. Bom, e para fechar, vamos falar aí do Daverson, né, pessoal? Aqui no canal, provavelmente você já deve ter visto isso aí lá no Instagram, no Facebook, tá rodando aí várias notícias de que o Daverson poderia vir para o Vasco, após um post do jogador aí nas redes sociais, seguindo a página oficial do Vasco, divulgando aí uma imagem dele viajando para o Rio de Janeiro, mas provavelmente o jogador pode vir para o Vasco. A princípio, essa negociação é muito difícil de acontecer, já que o jogador tem um salário astronômico, estava jogando futebol europeu no Getafe, emprestado pelo Palmeiras. Ele poderia ir para o Vasco por empréstimo. O jogador estava em negociações muito avançadas com o futebol chinês, não deu certo, ele retornou para o Brasil, o Palmeiras não vai aproveitar ele e pode ser, quem sabe, ele pinte no Vasco. De acordo aí com o canal Machão da Gama, o irmão do Daverson falou sobre esse interesse aí, essa possível ida do jogador para o Vasco. Ele diz que o jogador ama o nosso clube, que ele é vascaíno, segue o Vasco porque torce muito pelo Vasco e disse que o desejo do jogador é voltar para o futebol europeu caso o Palmeiras não aproveite ele. Talvez aí o Daverson esteja bem longe de fechar com o Vasco. Por isso aí, pessoal, porque o jogador estava no futebol europeu, talvez ele vê uma possibilidade de retornar para a Europa e eu acho bem difícil essa negociação aí de acontecer. Sem querer iludir o torcedor vascaíno, eu não acredito que o Daverson vai ser jogador do Vasco, mas se vier, na minha opinião, seria válido sim, porque ele é melhor que o Ribamar, cara. Só você pôr na balança, quem é melhor, Daverson ou Ribamar? Não tem escolha, né? O Daverson é 1000 vezes melhor do que o Ribamar e, na minha opinião, ele seria um bom reforço, sim, reserva imediato do Cano, porque não tem como a gente aqui cravar que o Cano vai jogar as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, todas as partidas da Copa do Brasil e todas as partidas da Sul-Americana. Se o Cano sair, o reserva imediato, cara, é o Ribamar. Põe na balança aí, cara, quem critica a contratação do Daverson tem que pensar nisso aí. Na minha opinião, seria válido, seria um bom reforço e com certeza ajudaria muito o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa possível vinda do Daverson para o Vasco, mas a vontade do jogador, segundo o irmão do atleta, é ficar no futebol europeu e se não tiver proposta, talvez aí ele possa pintar no Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like aí para fortalecer e comenta aí o que você acha da contratação aí que está perto de ser anunciada pelo Vasco do lateral esquerdo Neto Borges. Também aí a média de idade dos jogadores, né? O Vasco está escolhendo a idade aí baixa, né? A média idade, muito bom. Porque o Vasco precisa de jogadores jovens também, mas com qualidade. E também fala aí sobre o Daverson, se você acredita que ele possa vir vestir a camisa do Vascão. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço. Saudações vascaínas a todos e muito obrigado.